Bom dia! Hoje a gente vai ter um vídeo bem especial, porque primeiro eu fui de bicicleta lá com minha esposa e com meu pai. A gente foi na Praça do Ferreira e acabou conseguindo entrar na farmácia Oswaldo Cruz. Ela estava aberta, é um prédio de 1926, então eu vou mostrar algumas fotos históricas da própria Praça do Ferreira e da farmácia Oswaldo Cruz e de hoje, como está hoje em 2021, é um prédio tombado. Depois a gente foi visitar a estátua da rendeira, que já foi recuperada, está de volta no seu devido lugar, ali no cruzamento da rua Barão do Rio Branco com a Avenida Duque de Caxias, ali naquele Banco do Brasil. Mas a parte mais importante desse vídeo é o final, quando eu falo a história do Sir John Hawkshaw, esse engenheiro inglês que visitou aqui Fortaleza, fez o projeto do porto de Fortaleza, aquele porto que a gente tem, a muralha, o paredão Hawkshaw, que a gente tem ali naquela região do Poço da Draga. Então acho que vai ser bem interessante esse episódio de hoje, com as imagens de drone bem bonitas e tal. Então vamos lá, vamos ver o episódio de hoje. Vamos lá! Bom dia! Nessa primeira parte do vídeo a gente vai ver a farmácia Oswaldo Cruz, mas vai ver também por dentro, ver esse prédio aí, uma foto histórica, a gente vê até o bonde passando pela rua Major Facundo, a gente vê a farmácia Oswaldo Cruz, o prédio que é de 1926, um prédio tombado, e o interior, algumas fotos históricas do interior da farmácia, e a gente vai ver nesse vídeo que eu fiz de 2021 como está hoje, como está o interior da farmácia hoje, inclusive com esse mesmo piso, com esses mesmos móveis, essas mesmas coisas que aparecem aí. Então vamos ver esse vídeo aí da farmácia. A gente está aqui na Praça do Ferreira, ó. E aqui é uma coisa que eu nunca tinha feito, entrar na farmácia Oswaldo Cruz, que sempre eu venho aqui de domingo e tá fechado, hoje está aberto, ó. Então você vê, ó, é um prédio de 1926. Olha a balança como é aquelas balanças. E aí tem a parte de cima aqui, ó. Tá tombado esse prédio aqui, ó. Ninguém pode ir. Ó que legal. Aqui é a farmácia Oswaldo Cruz. Olha aí. O piso, ó como o piso é legal. E aqui, ó, nesse imóvel aqui, ó, eles ainda guardam algumas relíquias, ó. Olha aí. Aqui em cima também. De coisa para fazer as medicações, né? Produtos químicos para fazer as medicações. Esse aqui é o Dr. Edgar, que foi o fundador da farmácia, né? Ele era funcionário, aí 12 anos depois ele assumiu. Tem a foto dele bem por aqui. Edgar. Aqui é a Praça do Ferreira, ó. Muito legal aqui, ó. Dentro da farmácia Oswaldo Cruz, um prédio de 1926 que fica aqui na Praça do Ferreira, aqui em Fortaleza. Aí. E a gente veio hoje aqui, quinta-feira, né? Quinta-feira que é feriado, mas o comércio está aberto. Aí, meu pai tá aqui, a doutora Thaís. E aqui é a Praça do Ferreira. E a gente tá aqui, ó, na Barão do Rio, no cruzamento, né? Da Barão do Rio Branco com a Duque de Caxias. E aqui é a estátua da rendeira, ela voltou, ó. No final do ano passado, numa reforma aqui nesse banco, o pessoal, inadvertidamente ou não, destruiu essa estátua. Essa estátua foi colocada no entulho, no lixo. Tem fotos dela nesses containers de lixo, né? Então, graças a um artista cearense, ele tem uma loja aqui no centro de consertar brinquedos e tal, ele conseguiu pegar os pedaços dessa estátua e aí denunciou nas redes sociais, e a prefeitura, os órgãos competentes, mandaram a estátua de volta para Pernambuco para fazer essa reforma. É do José Corbiniano Lins, aquele mesmo que fez a estátua de Iracema lá na Beira-Mar e a estátua da Praça do Vaqueiro, que fica lá no Aeroporto Velho, né? Então aqui é a estátua da rendeira, da mulher rendeira. Aqui, ó, tá de volta, bem conservada, bem ajeitada. Ainda bem que deu certo. E nessa terceira parte do vídeo, com imagens de drone, nós vamos falar um pouco mais sobre os portos, essa região dos portos aqui de Fortaleza, e sobre o engenheiro inglês
John Hawkshaw, que veio aqui para Fortaleza em 1874 e fez um dos projetos mais importantes aqui para o porto de Fortaleza. É bom lembrar que nessa região, aí a gente está vendo o Mar Arrope, nessa região havia pedras, havia recifes de coral, era chamada Pedra Velha por muitos autores, e nessa região ficavam os portos primitivos de Fortaleza, desde os primeiros portos até o Trapiche do Ellery, até o Paredão Hawkshaw e as pontes, né? O viaduto Moreira da Rocha, o viaduto Lucas Bicalho, que nunca foi utilizado como porto. Então essa região era difícil, não era um porto fácil, o porto de Fortaleza, por conta dos mares serem bem revoltos, por conta do calado, da profundidade que era pequena. Então, preocupados com isso, os comerciantes aqui de Fortaleza, antes mesmo das pontes, da ponte metálica, do viaduto Moreira da Rocha, eles buscaram ajuda e contrataram o engenheiro inglês John Hawkshaw, um engenheiro bem famoso e que veio aqui para o Brasil para visitar alguns portos, como o Porto de São Luís, o próprio porto aqui do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande. Essa foto eu tirei numa das estações de metrô de Londres. Ele é tão famoso lá na Inglaterra que ele é foto. A foto dele ele é nome de uma estação de metrô de Londres. Então Sir John Hawkshaw, e é Sir também pela rainha, foi declarado Sir pela rainha Vitória. Ele ficou muito famoso por conta das ferrovias que ele fez lá na Inglaterra, por conta de projetos hidráulicos também que fez e também por conta do canal de Suez. Ele foi um dos engenheiros mais importantes na construção desse canal pelos britânicos, lá na região do mar Mediterrâneo, passando pela região do Egito, né? Então ele veio aqui para Fortaleza. O porto era bem primitivo, como eu já falei até em episódios anteriores. Havia essa pedra que chamada Pedra Velha, era um porto difícil. E inicialmente o projeto que ele propôs foi no Mucuripe, fazer um porto na região do Mucuripe. Fez alguns mapas, mas como a região do Mucuripe ficava muito longe daquele centro histórico da cidade e os comerciantes teriam que construir uma nova alfândega, novas estruturas, foi optado por fazer o porto naquela região mesmo do Porto da Draga, do Poço da Draga. Então ele fez os projetos, a gente está vendo aí alguns projetos baseados na obra do Sir John Hawkshaw, que era basicamente fazer esse paredão, aproveitando essa pedra velha, esses recifes de corais que havia, para que houvesse esse quebra-mar e houvesse essa proteção nessa região dos portos históricos de Fortaleza, que eu já fiz vários vídeos sobre isso. Então, depois de muita discussão, se esse era o melhor projeto e tal, resolveram construir esse paredão Hawkshaw na região do Poço da Draga, hoje o Poço da Draga. E a gente viu nas imagens de drone as duas outras estruturas que foram construídas depois do paredão Hawkshaw, que são o viaduto Lucas Bicalho, que é a ponte dos ingleses conhecida, e o viaduto Moreira da Rocha, que é conhecida como ponte metálica. E aí a gente vê o paredão Hawkshaw, essa estrutura de concreto e o próprio cimento para ser trazido aqui para Fortaleza foi quase que uma aventura épica. Ele veio em navios, aqui não tinha fábrica de cimento, né? E ele veio em formas sólidas, numa forma sólida que tinha que ser moído depois, justamente para fixar essas pedras nesse paredão Hawkshaw, cuja construção começou na década de 1880. Ele veio aqui em 1874, fez o projeto, o pessoal achou caro, achou diferente, tal, e a construção só foi iniciada na década de 1885, desse paredão, que seria um paredão de mais ou menos 600 metros, aproveitando esses recifes de coral que havia nessa região e com uma pequena ponte nessa região da foz do Maceió, da Prainha e nessa região que a gente está vendo agora aí, justamente para fazer essa ligação dessa linha férrea. Então, aí uma foto histórica do paredão Hawkshaw na época e outra foto também com essa foz do Maceió da Prainha. E a gente pesquisando os arquivos dos jornais da época, a gente vê toda essa aventura que foi desde a concepção do projeto pelo engenheiro Sir John Hawkshaw em 1874 até a discussão se seria o melhor projeto ou se seria construído ou não. Vale sempre lembrar que o próprio John Hawkshaw achava que o melhor projeto seria na região do Mucuripe.
E ele até nas suas memórias, antes de morrer, Sir John Hawkshaw disse que um dos grandes erros da vida dele, uma das grandes falhas do projeto foi fazer esse projeto do Porto de Fortaleza. E até na década de 1930 começaram as novas discussões sobre a mudança do local do porto, dessa vez para a região do Porto do Mucuripe, e que acabou sendo concretizada na década de 1950. E hoje, em 2021, com o drone a gente consegue ter essas visões, essa visão aérea da região dos antigos portos históricos aqui de Fortaleza, vendo ou focalizando mais o paredão, a muralha Hawkshaw, que foi ampliada posteriormente para servir de quebra-mar tanto para a indústria naval do Ceará, Inácio, quanto para o próprio hotel Marina Park. A gente vê nessa imagem o Mara Hope, as ruínas do Mara Hope, que ficaram presas nesses bancos de areia que há nessa região, muito próximo aos portos históricos. A gente vê a região do centro, a gente vê ali o Colégio Militar de Fortaleza, com seu campo, a gente vê a região da Aldeota, a quantidade de prédios, vê a região da Praia do Futuro, vê os espigões que há em toda a Avenida Beira-Mar e na própria Praia de Iracema, e vê a ponta do Mucuripe, onde hoje a gente tem o Porto de Fortaleza. Então uma visão bem interessante com o drone. Numa altitude a gente consegue visualizar muitas coisas, e até comparando com aquelas fotos antigas que eu já fiz alguns vídeos, né? A gente vê o Rio Cocó também nessa região aí. Vou colocar umas setas, né? E a gente vai conseguir visualizar melhor. O próprio Colégio Militar, novamente, o Casarão do Outeiro, né? O centro histórico da cidade, a rota do Riacho Pajeú, a gente consegue ver, é onde tem essas árvores mais verdes, indo até a sua foz modificada na região da Inácio, o centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o próprio Mercado Central, a Catedral, tudo isso a gente consegue visualizar nessa imagem de drone, nessa altitude, inclusive a região ali da própria barra do Rio Ceará, que a gente consegue ver também. Então a gente vê o paredão Hawkshaw e vê nessa imagem também o viaduto Moreira da Rocha, né, que era conhecido historicamente como ponte metálica, porque havia realmente uma ponte metálica naquela região e que depois o viaduto de concreto foi construído no início do século passado, 1901, 1902 e tal. Então a gente consegue ver como a cidade cresceu em 2021, a quantidade de prédios que a gente tem, principalmente nessa região do Meireles, da Aldeota, ali do Cocó, Guararapes. Então, bem interessante essa visão toda. E para terminar esse sobrevoo sobre essa região do Centro Histórico de Fortaleza, a gente mostra o Seminário da Prainha e a Praça do Cristo Redentor, além de alguma imagem do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A gente consegue ver também a Catedral, o Mercado Central, porque eu vou mostrar uma pintura feita no século XIX, mostrando justamente o Seminário da Prainha e com a igreja modificada, só com uma torre, a igreja antes de ser essa igreja que a gente tem hoje no Seminário da Prainha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, a história do Sir John Hawkshaw, um inglês muito famoso que veio aqui para Fortaleza e foi responsável por essa construção dos primeiros portos aqui da nossa cidade. Aproveite a sua cidade, até domingo que vem. Vamos lá!